Boa noite, tudo bem? Letícia, você me ouve bem? Como é que tá aí? Conseguindo me ouvir direitinho? Bom, a gente vai começar a nossa aula sobre planejamento estratégico para a gastronomia, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é possível aumentar as vendas nos estabelecimentos de gastronomia, como a gente consegue fazer isso de uma forma relativamente simples, porém profissional, né? Que a gente consiga realmente passar para o nosso cliente todas as nuances e para que o nosso cliente perceba o profissionalismo da nossa empresa, enfim, para que o nosso cliente perceba a nossa forma de trabalhar. Eu queria só que vocês me dessem um feedback. A Letícia falou aqui no chat que está me escutando bem, então tá bom. Então eu vou continuando, e aí caso o áudio falhe ou o vídeo fique falhando, alguma coisa assim, vocês enviam, por favor, uma mensagem via chat ou abrem aí, por favor, abram o áudio de vocês, tá bom? Que aí eu escuto aqui e a gente vai conversando. Então tá bom. Eu vou então deixar a tela aqui minimizada e a gente vai começar a falar sobre o planejamento estratégico para os estabelecimentos de gastronomia. Olha só, eu preciso que vocês tenham papel e caneta na mão, né? E aí eu vou fazer algumas perguntas para você, e aí quando essas perguntas forem feitas, você vai pensar no seu estabelecimento, tá? Então a gente vai avaliar o seguinte. Só um instantinho que eu estou arrumando aqui. Isso. Então a gente vai avaliar o seguinte: o que você vende, as outras empresas também vendem. O produto que a sua empresa vende é um produto exclusivo ou é um produto que outras empresas no mercado também vendem esse produto? Vamos imaginar que você, por exemplo, você esteja vendendo um produto que é inédito no mercado, que só você tem. Você tem uma vantagem competitiva em relação às outras empresas. Mas quando a gente fala de um produto que o produto que eu vendo, as outras empresas também vendem, vendem. Então, eu não tenho essa vantagem competitiva em relação ao tanto que o meu produto é inédito, ok? Eu vou ter outro tipo de vantagem, mas o meu produto não pode mais ser considerado um produto inédito. Ótimo. E por qual motivo o cliente compra o seu produto e não o produto do concorrente? Então, eu fiz aqui como se fosse eu perguntando para um cliente me respondendo, né? O que você vende, as outras empresas vendem? Sim. E por qual motivo o cliente compra de você e não dos concorrentes? Porque o meu produto vem de fazendas brasileiras, porque o meu café é exclusivamente arábica, porque ele possui excelência, porque o meu pão de queijo é feito com queijo de fornecedor local, com selo artesanal, porque eu fortaleço a economia local, porque eu possuo um ambiente com ergonomia, prezando pelo conforto no ambiente moderno. Então, assim, eu quero que você pense nesses aspectos. Vamos imaginar que você tem um selfie. O que você vende no selfie, várias empresas também vendem. Qual é a vantagem da sua empresa? Por qual motivo o cliente compra de você e não dos concorrentes? Então, papel e caneta na mão, vai anotando isso aí, para depois você ter essas respostas aí, que isso vai ser bastante útil. Quais são os seus produtos? Então, no caso desse cliente imaginário, a gente colocou aqui cafés com grãos especiais, pães de queijo, sanduíches e sucos de fruta. Vamos imaginar que seja uma cafeteria que venda isso, tá? Esse é o produto dele. Quais são os serviços que esse cliente oferece? Ergonomia, conforto térmico, conforto acústico, rapidez, pausa, paz. Então, assim, as pessoas vão comprar rapidez, vão comprar conforto, ergonomia, vão comprar um ambiente moderno embalado em um café de excelência, um pão de queijo de excelência, um sanduíche de excelência. E quais são os motivos dos seus clientes irem até o seu estabelecimento? Eles vão porque eles precisam de um momento de paz no dia, eles desejam que isso seja acompanhado de uma boa comida, de uma boa bebida, num ambiente no qual eles se identifiquem. Quando eu vou pensar no meu estabelecimento,
ou quando, mesmo que seja para montar ou no estabelecimento que já existe, quando eu vou avaliar o meu estabelecimento, eu sempre penso o seguinte: esse estabelecimento se identifica com o meu público? Às vezes eu faço consultoria, por exemplo, já aconteceu da gente fazer uma consultoria no restaurante self-service muito bom, de uma comida brasileira, a gastronomia era muito legal, eles atendiam primordialmente família, era um bairro familiar, então não era um restaurante perto de centro comercial, nem nada disso, mas nada na comunicação comunicava com esse público. Nada na decoração, nada na ambientação comunicava com esse público. Então, era um lugar frio. E para a gente ter proximidade, a gente precisa pensar assim, tá, o que que meu público gosta? Meu restaurante já existe há 20 anos. O que que meu público gosta? O que que eu posso colocar aqui que fique bonito, que agrade o meu público, que o meu público se identifique? O mercado, gente, hoje de gastronomia, ele é um mercado que tem muitos iguais. A gente está vivendo um tempo onde a gente tem uma régua, digamos assim, né? Um nivelamento de todos os estabelecimentos. Então, pareceu aí que toda cafeteria tem que ter café gourmet, e daí toda cafeteria tem café gourmet, como se só isso fosse suficiente. Toda loja que vende empratado tem que vender um empratado com arroz, feijão, farofa, batata frita e uma carne. E todo mundo que vai vender empratado, coloca o empratado com essa mesma composição. Então, a gente está vivendo um mercado de iguais. Qual é o nosso pulo do gato? Qual é a nossa principal ação quando a gente fala de planejamento estratégico e quando a gente fala de aumento de venda? Fazer a definição do cliente. Como é que eu defino meu cliente? De modo geral, qual é a idade, a classe social, quais são os hábitos, onde esse cliente come quando ele não come no meu estabelecimento, onde ele gosta de passear, quais são as séries que ele gosta de ver, quais são as marcas de roupa que ele gosta de usar. Quanto mais informações eu tiver desse cliente, melhor. Lu, como é que eu vou conseguir esse tanto de informação do meu cliente? Você vai perguntar. A gente tem hoje o Google Forms, que é um formulário do Google que oferece para a gente, com custo zero, uma pesquisa. Então, eu posso, por exemplo, se eu tiver o telefone ou o e-mail dos meus clientes, eu posso fazer uma pesquisa pelo Google Forms e quem responder automaticamente ganha um cupom de desconto, ganha uma sobremesa na próxima vez que vier no restaurante. Pesquisa de informação do cliente é muito importante. Eu quero saber o que esse cliente gosta de comer, onde ele vai quando ele não está no meu estabelecimento, quais são as roupas que ele gosta de usar, quais são os hábitos dele, porque tudo isso vai me fortificar quando eu quiser identificar o meu estabelecimento com o estabelecimento desse cliente. Esse cliente não precisa de promoção, ele precisa de novidades. E daí, às vezes, as pessoas viram para mim e falam assim: Lu, você não sabe de nada. Eu trabalho com um cliente classe C. E aí, o meu cliente, se eu não der promoção para ele, nossa, dá um problema danado. Olha só. Se você já fez essa pesquisa, se você criou um cardápio que atenda esse cliente da classe C, da classe B, da classe A, o que esse cliente deseja são novidades, não promoções. Porque você, na hora da elaboração de cardápio, você já fez um cardápio justo para o seu público, para o seu cliente. Significa, portanto, que o cardápio já está ajustado à expectativa dele. Então, vamos imaginar que você tem uma loja de salgados que esteja num shopping popular ou numa rua, num comércio popular, e você venda aí os salgados a R$3. Como é que você vai fazer promoção? Abriram do seu lado mais 10 lojas vendendo salgado a R$3. Como é que você vai fazer promoção? Você não tem margem para promoção. Então, o que você vai oferecer para o seu cliente? Novidade. Todo mundo que passa naquela região é consumidor de salgado a R$3. Então, o que eu preciso oferecer para esse cliente é novidade. É o salgado de excelência dentro daquilo que eu me proponho, tá? E aí a gente vai pensar sempre numa esteira de produtos. O que é uma esteira de produtos? Todas as vezes que você imaginar a sua empresa, você vai imaginar
como se você tivesse uma esteira na sua frente e nessa esteira você tivesse vários produtos. Então, você vai ter produtos em conta, produtos mais caros, produtos para todas as situações do seu cliente. Eu sempre gosto de dar um exemplo do biscoito de queijo. Eu tenho um cliente que tem uma loja gigantesca na beira de rodovia e ele recebe por dia em torno de 400 pessoas. Ok. O ticket médio dele, ou seja, em média, todas as pessoas que entram lá gastam em torno de R$ 25. Tudo é feito para você gastar bastante. Então, ele tem doces, ele tem compotas, ele vende carne orgânica, ele tem uma série de coisas, além, obviamente, da questão da lanchonete. Mas o mais interessante é que na lanchonete você encontra ali produtos que custam R$ 18. Você pode comer no quilo a R$ 60, mas você também pode comer um biscoitinho de queijo e pedir um café coado que vai custar para você R$ 4, R$ 5. O que significa isso? Que eu consigo consumir neste local não apenas o ticket médio completo, não apenas os R$ 25, ou o produto mais caro que eles têm, que é um vinho de produção artesanal, que custa R$ 90 a garrafa. Então, assim, eu não preciso necessariamente consumir isso quando eu passo na rodovia e vejo essa loja. Eu posso passar e consumir um biscoitinho de queijo com café. Então, o que a gente indica é que nessa busca sua por ter uma esteira, você pensando nesse posicionamento de cliente, tenha produtos que você receba esse cliente em todas as circunstâncias possíveis. Eu não estou dizendo com isso que se você tem um restaurante, por exemplo, focado em classe B, e os seus pratos giram em torno de R$ 38, você não vai, do nada, ter um prato de R$ 12,90. Não é isso. Mas eu posso ter uma sobremesa que seja acessível. Eu posso vender um café expresso para o cliente que quer fazer uma reunião no meu restaurante. E ele vai pedir um pudim, uma torta, um brownie e um café. Eu consigo, inclusive, com essa história do biscoito de queijo, aumentar o tempo que eu atendo as pessoas. Eu consigo fazer com que as pessoas entendam que no meu estabelecimento você pode frequentar em outros turnos, no meio da tarde ou no começo da manhã, porque são turnos que proporcionam muito fortemente, inclusive, essa venda desse produto com ticket médio menor, mas que impulsionam o cliente a vir no turno onde você efetivamente ganha dinheiro, que é no turno da tarde, no turno do almoço e no turno da noite, tá? Então, assim, pouquíssimos estabelecimentos estão verdadeiramente interessados em vender o biscoitinho de queijo da história. Mas, quando você passa na porta do estabelecimento, quando você está de carro e passa na porta de uma lanchonete, e você vê movimento, aquilo dá em você vontade de consumir aquele produto. E aí, o que acontece, gente? Você não está preocupado se a pessoa está comprando um sorvete, você não está preocupado se a pessoa está comprando um cheeseburger ou se ela está comprando o grelhado mais caro da hamburgueria, da steakhouse. Então, quando a gente passa agora, nessa época de take-out, eu vejo muito isso acontecendo. Quando as pessoas passam na porta dos lugares e veem as filas, né, para pegar o produto, as pessoas no take-out, as pessoas ficam curiosíssimas. Mas ninguém sabe se quem está na fila do take-out está para pegar só um refri ou só um suco, ou se tá para pegar só a sobremesa com a bebida, ou se tá para pegar só o cheeseburger, ou se tá para pegar o sanduíche mais imenso que tem ali com uma carne Angus grelhada com salada. O que você vê são pessoas naquele local. Em contrapartida, quando você passa e vê um local onde não tem ninguém, te dá também a vontade de não ir, de não frequentar, porque afinal de contas não tem ninguém ali. Sei lá, né? Vai ver que até a comida estraga ali dentro. As pessoas, eu escuto muito isso, relato em curso, assim, que as pessoas ouvem dos clientes, ouvem ou pensam mesmo, né, como consumidores nessa questão.
Olha só, por qual motivo, gente, a gente tem tantos iguais? Por que tem tanta gente igual no mercado, nivelada no mercado? Quando eu vendo comida, eu entrei no mercado e eu resolvi vender comida. O que eu estou vendendo, na verdade, para o meu cliente? Quando eu fui lá e nichei o meu público. Eu entendi que eu vou vender comida para um público familiar, porque meu bairro é num bairro familiar, então eu vou atender as pessoas que moram por ali, que buscam os filhos na escola, ou enfim, eu não vou atender as pessoas de um centro comercial, porque eu estou a 5 quilômetros do centro comercial mais próximo. Então, esse não é meu público, tá? O que eu estou vendendo quando eu atendo famílias na hora do almoço? Eu estou vendendo o único tempo que essa família tem, provavelmente no dia de confraternização. Eu estou vendendo a praticidade dessa mãe e desse pai que não precisaram ir para a cozinha e estão conseguindo comer uma comida bem legal, sem necessariamente terem feito essa comida. Quando é à noite, eu estou vendendo também confraternização, aproximação, né? As pessoas, quando saem para almoçar, às vezes elas têm tempo marcado. Mas quando elas saem para jantar, elas têm mais tempo, elas querem conversar mais. Então, eu não estou vendendo comida, eu estou vendendo esse momento empacotado em comida. Lu, e quem vende marmita? Está vendendo também, está vendendo praticidade, está vendendo preço justo para esse consumidor dessa pessoa, porque a gente tem marmita de R$ 10, R$ 8, e a gente também tem marmita de R$ 35. Isso ficou bem evidente agora na pandemia, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho clientes que estão fazendo marmita de camarão, com ingredientes muito bacanas e tal, com salmão, e estão vendendo a marmita lá por R$ 35 e as pessoas vão no take-out e buscam essa marmita, tá? Então, o importante para quem pega a marmita, o que é? Eu não precisei fazer essa comida é boa e me atende, é prática. Ninguém quer um encontro com uma marmita, né? Eu não vou fazer meu primeiro encontro com meu futuro namorado comendo uma marmita. Não é essa a expectativa das pessoas. É uma refeição rápida, gostosa, com preço justo naquilo que o fornecedor se propõe a fazer. Então, isso é bem importante que fique claro. Então, eu nunca vendo comida. Se eu começar a vender comida, se as pessoas não perceberem que no meu produto eu vendo outras coisas, então, junto da comida, eu tenho um processo de seleção dos fornecedores, eu tenho um processo de seleção da matéria-prima. Quando eu vou contando tudo isso para o meu consumidor, ele vai entendendo que ele não está comprando só comida, que ele está comprando toda uma estrutura e todo um trabalho pensado e organizado para oferecer a comida para ele pelo preço justo. Quando eu vendo um kit festa, o que eu estou vendendo, na verdade? Tem um kit festa que vem 50 coxinhas, 50 risoles, 50 empadinhas, e aí vem um bolo de 1,5 kg, e vem docinho e tal. O que eu estou vendendo? O cliente ligou na loja e encomendou um kit festa. Para você descobrir o que ele está vendendo, basta você frustrá-lo. Se ele for na loja buscar esse kit festa e não encontrar, ele vai ficar transtornadíssimo. Transtornado pelo motivo da compra real. Não é transtornado pela coxinha, pelo risole, pela empada. É transtornado porque o aniversário de uma pessoa que ele gosta muito não vai acontecer do jeito que ele planejou, porque alguém da sua empresa não teve responsabilidade suficiente para anotar o pedido e fazer a entrega do produto que ele estava disposto a comprar. Então, por exemplo, quando eu vendo ceia de Natal, eu resolvo fazer um pool de produtos natalinos e começo a vender. E aí eu coloco peru, coloco chester, coloco salpicão, lanço uma coisa diferente, pego lá um produto que seja normal no Natal da Itália, coloco um produto que seja normal no Natal, sei lá, da Rússia e coloco lá na minha ceia, dou uma mexida e tal, torno meu produto com tradicional e com algumas coisas diferentes. E aí as pessoas encomendaram lá. Uma família encomendou peru, encomendou chester, encomendou uma sobremesa. E aí, no dia do Natal, essa família veio buscar essa ceia encomendada e não tinha ceia. Meu forno queimou, ou meu funcionário faltou e eu não fiz a ceia.
Essa família vai se aborrecer especificamente porque não tem a proteína do peru, a proteína do Chester ou do pernil, ou não tem o doce da sobremesa, o carboidrato da sobremesa? Não. Essa família vai se aborrecer porque numa noite em que eles iam se reunir e eles tinham se programado, e a pessoa que comprou a ceia tinha se programado, inclusive, para ter um dia 24 tranquilo, sem precisar ir para a cozinha, sem precisar fazer nada disso. E aí, de repente, essa pessoa descobriu que ela não vai ter nada para servir para a família dela, para as pessoas que ela gosta, e que o Natal dela vai ser um fiasco, e ela estava com uma expectativa altíssima. Então, quando eu vendo ceia de Natal, eu não estou vendendo carne, proteína, carboidrato, não é isso que eu vendo. Quem vende carne e carboidrato é o mercado, que eu vou lá e compro um saco de arroz, um saco de farinha, 1 quilo de carne, aí eles vendem especificamente aquilo. E tanto é que quando a gente vai no mercado, a gente procura sempre no mercado que tem o preço menor. Tipo, você tem 3 marcas de arroz que você aceita usar, você vai comprar nessas 3 marcas o menor preço. Porque arroz é arroz, se for dentro dessas marcas que atendem a sua qualidade. Quando você vai comprar manteiga, você tem 2 marcas lá que você acha que são as que atendem a sua definição de qualidade. E aí você vai comprar a mais barata. Assim é no mercado. Quando eu tenho uma padaria, eu vendo pão. Quando eu vendo pão quentinho, o que eu estou vendendo para o meu cliente? O momento do café com pão e manteiga na tarde de casa ou no começo da manhã. Então, quando eu tenho uma padaria que eu me organizo no fluxo de produção para entregar pão de meia em meia hora, isso vai me dar um trabalho maior, mas eu estou vendendo para o meu cliente produto fresco. E quando as pessoas pegam na padaria, próxima vez que vocês forem na padaria, percebam isso. Quando as pessoas pegam na padaria o pão quente, elas olham umas para as outras e falam: nossa, tá quentinho, que delícia. Ou seja, elas gostam, daqui meia hora vai estar frio. E daqui, às vezes, ela vai comer só daqui 2 horas, mas ela gosta de perceber aquele produto quentinho porque libera uma memória afetiva, porque ela fica pensando como é gostoso aquilo com manteiga e café, e assim vai. Quando você tem um supermercado e vende presunto fatiado, como é que as pessoas pedem o presunto? Quando o cliente está no balcão e o atendente pergunta como é o presunto. 90% das vezes as pessoas falam assim: fatia fininho para mim, por favor. Quando eu vendo presunto fatiado fininho para o meu cliente, eu estou dizendo que eu estou me preocupando com ele, que eu quero que o lanche dele seja gostoso. É muito mais gostoso você colocar lá que sejam 3 fatias de um presunto ou de um produto defumado fininho do que uma fatia dessa grossura, uma coisa estranhíssima, tá? Então, vamos lá. Eu vou comprar seu produto. Eu decidi que eu vou comprar seu produto, mas comida tem no mercado. Então, assim, eu vou comprar seu produto por qual motivo? E aí, o preço, se for por preço, se você virar e falar assim, o cliente vai comprar meu produto por preço, o preço coloca todo mundo na mesma faixa etária, na mesma faixa de qualidade, na mesma faixa de prioridade. Então, vender por preço é muito complicado, porque se você diz assim na sua rede social que o diferencial da sua pizza é que na terça-feira ela custa R$ 35, o seu cliente vai procurar no aplicativo outras pizzarias que também tenham a pizza na terça-feira a R$ 35. E se ele achar alguma que tenha a pizza a 35 e ainda dê a Coca-Cola, ou Guaraná, ou outra pizza doce, ele vai para essa pizzaria. Ou se ele achar, ele não achou nenhuma que dê um bônus, mas ele achou uma outra pizzaria que vende a pizza na terça-feira a R$ 32. Ele vai comprar dessa, porque você disse para ele que o diferencial da sua pizza é que na terça ela custa 35. Não é que ela é feita com fermentação natural, não é que o recheio dela é com queijo mussarela maravilhoso que derrete todo na hora do forneamento. Você pode falar tudo isso. Olha, nossa pizza é feita com fermentação natural, nosso queijo mussarela derrete todo na hora do forneamento, nossa matéria-prima é escolhida com todo carinho. E hoje ela custa 35. O preço dela hoje é 35.
mas na verdade eu estou dando destaque para aquilo que eu quero que apareça. Porque vocês já repararam que existem alguns produtos na gastronomia que eles vão baixando tanto de preço que daqui a pouco nem a pessoa que faz está ganhando dinheiro e nem ninguém no mercado mais está ganhando dinheiro? É justamente por conta desses episódios, assim, porque daí a minha pizza é 35. Quando você for no aplicativo de entrega da sua cidade, você vai contar quantas pizzarias tem fazendo entrega no aplicativo, quantas hamburguerias tem, quantas casas de sushi tem. E você vai ver que é muito fácil o empreendedor cair nessa armadilha, tá? Porque assim, Double Burger, na minha hamburgueria, R$16. Aí o João, que é meu concorrente, coloca Double Burger na hamburgueria dele, R$15,80. Aí a Maria, que é nossa concorrente, coloca Double Burger na hamburgueria dela por R$14. Daqui a pouco aparece alguém que está vendendo Double Burger por R$10, nem ele ganha dinheiro, nem a gente ganha dinheiro, porque a gente informou para o nosso cliente o tempo inteiro que o nosso diferencial era que o Double Burger era R$16,90, R$15,90, R$14, R$24. É isso, a gente vê isso muito fortemente no setor de gastronomia. Tá? O que vai fazer a diferenciação? Por que o cliente vai comprar o meu hambúrguer? O preço, o cliente só vai comprar se o preço for justo. E a pandemia ela veio para deixar isso de uma forma muito clara para os empreendedores. Como as pessoas estão consumindo muito em casa, a gente ficou muito sem aquele glamour dos produtos que podem ser do valor agregado do ambiente, né? A gente perdeu muito esse valor agregado do ambiente, porque o que acontece? A gente começou a trabalhar com produto no delivery. E o delivery, nesse aspecto, é um bocado ingrato. E aí, gente, as pessoas começaram a entender que o preço precisa ser justo. Eu não estou pagando glamour, eu estou pagando o meu alimento. Então, assim, com os diferenciais desse fornecedor, mas o preço tem que ser primordialmente justo. E as pessoas começaram a reparar em três coisas: higiene, saúde e conforto. O que é higiene? Como é que, principalmente quando elas pensam em higiene? A higiene dos banheiros, dos estabelecimentos, os detalhes, né, os cantos, os rodapés em cima do extintor, a limpeza dos detalhes e as normas, se o estabelecimento está cumprindo as normas técnicas. Isso virou uma preocupação dos consumidores que não existia antes. E aí, nos produtos, começou a ver, isso já era uma tendência de lá de 2018, mas fortificou muito com a pandemia, que os estabelecimentos querem produtos de saúde que ofereçam para eles uma melhora de sistema imunológico, uma melhora de saúde para prevenção de Covid. E aí e também apareceu uma coisa muito interessante, que os clientes querem uma comida saudável, e não significa nessa história que essa comida seja light, tá? Comida saudável, a gente precisa separar isso. Comida saudável de comida light. Comida saudável é uma comida que não me causa doença. Eu posso comer um sanduíche muito gostoso e não precisa ser sem trigo, porque eu não sou celíaca, estou ok com trigo. Eu posso comer carne, porque ok também comer carne, eu não preciso ser vegana. Mas eu quero um sanduíche que não tenha um produto defumado, por exemplo, porque eu já sei que defumado não faz tão bem à saúde. Eu quero um sanduíche que eu tenha certeza que essa alface, que esse tomate tenham sido higienizados. E eu quero um suco que aumente a minha imunidade. Eu quero um suco que seja bacana para mim. Então, ao invés de beber um refrigerante, que só vai ter uma caloria vazia, eu quero ali um suco, mas eu também não quero um suco que tem em qualquer lugar, não quero um suco em lata, eu quero um suco que seja feito no estabelecimento, da fruta de verdade, tá? E o conforto. Quando a gente considera conforto no processo de aumento de venda, a gente está considerando a idade das pessoas, o momento das pessoas e a proposta. Eu posso ter um estabelecimento considerado confortável, onde as pessoas comem, por exemplo, em pé. Depende da proposta da minha casa, depende da proposta do meu estabelecimento, ok? Olha só, então.
Vamos lá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Por favor, só me dá um feedback aqui no chat. Que apareceu aqui que o som estava instável. Amine, ok. Então vamos lá, vamos continuar. Como é que eu posso ser diferente nessa competição, gente? Já que eu estou no mercado, que tem um monte de gente fazendo o que eu faço, tem um monte de gente vendendo o que eu vendo, como é que eu vou ser diferente nessa competição, Luciana? Você vai estudar a concorrência, porque isso é um passo essencial para que a sua empresa desenvolva diferenciais competitivos. Você precisa saber o que tem no mercado. O que hoje o seu cliente encontra para comprar, tá? E aí você vai fazer os seus diferenciais competitivos a partir de planos e metas consistentes. O que é isso? Eu quero aumentar minha venda em 10% esse mês. Eu não preciso colocar ali que eu tenho que aumentar minha venda em 200% esse mês. Para eu aumentar a venda, eu preciso, entre outras coisas, aumentar o ticket médio, ou seja, eu preciso fazer com que o meu cliente, além de comprar o básico que ele já compra, ele compre algumas coisas a mais, mas eu também preciso conseguir clientes novos. Então, na minha realidade do mercado atual, como é que eu consigo, ou quanto é que eu vou conseguir de clientes novos? Eu preciso ter metas realistas, tá? E consistentes. O que significa isso? Que eu vou atrás dessa meta. Eu quero, por exemplo, 30 clientes novos esse mês cadastrados no nosso aplicativo próprio de entrega. Pode ser que 30 clientes seja aquilo que a minha empresa consegue entender como uma meta semanal, como uma meta diária, como uma meta mensal. Cada empresa tem um tamanho. A gente pode estar falando aqui, por exemplo, com gente que trabalha com entrega de pão artesanal. Se você trabalha com entrega de pão artesanal, 30 clientes novos no mês, é cliente pra caramba, tá legal. Se você tem um restaurante que atende 500 pessoas todos os dias no self, e aí você tem 30 clientes novos no mês, o self parou. Deu lockdown e o self parou. Aí você tem 30 clientes no seu aplicativo, aí você está ferrado? Então depende muito da sua realidade, mas você tem que entender o que está sendo oferecido. Uma coisa que eu gosto muito que fique claro é que para a gente aumentar a venda, a gente precisa entender, e para a gente ter planejamento estratégico, a gente precisa entender o que o nosso cliente quer. Quando eu entendo o que o meu cliente quer, eu entendo que concorrente é todo mundo que pode pegar aquele dinheiro do meu cliente. Então, hoje, o concorrente seu não é só o cara que vende, se você tem um selfie, o outro cara que vende selfie. É todo mundo que pode pegar o dinheiro desse cliente na hora que ele vai gastar com alimentação fora do lar. Tá? Valor justo, gente, é a obrigação de estabelecimento. Delivery é obrigação. Tem muita gente que agora com a pandemia tinha um restaurante há 10 anos, 20 anos, 30 anos, nunca teve delivery. E aí virou e falou assim, nossa, tem uma grande novidade agora, Luciana, que está acontecendo no meu restaurante. Estou com delivery. Gente, delivery pode ser uma novidade no seu estabelecimento, mas não é uma novidade no mercado. Delivery é obrigação, e é obrigação desde a década de 90. E aí também tem muita gente que agora está implantando delivery, que nunca implantou na vida, agora está implantando delivery e está com uma entrega baixa. Por que está com uma entrega baixa? Porque coloca toda a expectativa de venda do delivery em cima do aplicativo. Eu cadastrei minha empresa no aplicativo X, então eu vou arrebentar de vender. Eu cadastrei a minha empresa em 3 aplicativos, então eu não vou nem dar conta das encomendas. Gente, o aplicativo, ele é as páginas amarelas do mundo moderno. Você só está lá. Não significa que você estando lá, você vai vender. O seu cliente vai te descobrir através de outras formas. Recomendação, boca a boca, Instagram, Facebook, mídia social de modo geral, tá? O cliente que entra no aplicativo, não conhece seu estabelecimento, e você tem uma hamburgueria, ele coloca lá hamburgueria, vai aparecer um monte de hamburgueria. E aí o algoritmo do aplicativo diz lá como é que vai aparecer, qual a ordem, etc e tal. O cliente vai pedir nas 5 primeiras. Estatisticamente é assim que acontece. Se na sua região tem 250 hamburguerias e você está lá na posição de 130 na lista, as suas chances elas são ínfimas com esse cliente. Ele precisa descobrir você de outro jeito. Lu, não entendo nada de Instagram, não entendo nada de rede social. Quero contratar uma empresa. Que bacana, contrate, mas estude antes.
Antes de você contratar a empresa que vai fazer o seu Instagram, sua rede social, estude antes para que você entenda pelo menos um pouco disso para conseguir conversar com esse profissional. Atendimento excelente, atender esse cliente com excelência também é a nossa obrigação. A gente está vivendo um tempo em que, por exemplo, saiu um levantamento agora de julho, isso mesmo, a gente está em agosto. As vendas do comércio, de modo geral, foram impactadas em 44%. E no mês anterior tinha sido um impacto maior. A gente está vivendo um período em que, se o empreendedor não tiver um custo muito enxuto, um controle grande das suas finanças, ele não sobrevive. E mesmo aqueles empreendedores que tinham esse controle muito enxuto, tudo certinho, mas não tinham uma reserva, não estão sobrevivendo. A gente tem muita gente boa que está saindo do mercado, e não é porque era amador, é porque a gente já vinha de uma crise anterior, né? E a higiene, ela é obrigação também. Então, hoje, Lu, quero aumentar a minha venda, vou fazer propaganda, o meu diferencial, presta bastante atenção nisso, meu diferencial vai ser valor justo, não é diferencial para o seu cliente. Meu diferencial vai ser delivery. Meu diferencial vai ser atendimento excelente. Meu diferencial vai ser excelência em produtos. Não. Meu diferencial vai ser higiene. Não. Você vai ter tudo isso e você vai contar para o seu cliente que você tem tudo isso. Mas você vai entender que isso não é o grande diferencial. Você vai entender e vai comunicar isso para o seu cliente de várias formas, que isso é a sua obrigação, porque ninguém vai gastar dinheiro com um produto que tem um valor desproporcional ao que recebe. Ninguém vai gastar dinheiro, ninguém vai pedir um delivery no seu estabelecimento e vai virar para o companheiro, para o namorado, para a namorada e falar: meu Deus, você acredita que eles entregam? Isso é comum desde a década de 90. Ninguém vai pedir um produto no seu estabelecimento, vai ser bem atendido, vai sair de lá colocando no mundo inteiro que foi bem atendido. Ser bem atendido faz parte, eu não vou gastar para ser mal atendido. Eu não vou gastar para comer um produto que não seja excelente. E eu não vou gastar para comer num lugar porco. Então, isso aqui você vai informar que você tem. Mas você vai entender que no seu processo de venda, isso é sua obrigação. Vamos lá. O que os meus concorrentes fazem? Isso aqui é um exercício para vocês fazerem, para vocês pensarem direitinho, tá bom? É assim, vocês vão observar e vão ver o que os meus concorrentes fazem hoje. Quem vende o que eu vendo? Faz o quê? Aí você vai anotar lá todas as características que esse estabelecimento tem. E o que dá certo? O que é muito legal? Você vai anotar também. E o que dá errado e sempre é causa de reclamação dos clientes? Você vai nas redes sociais, você vai nos comentários dos aplicativos, você vai nos comentários do Google, do Facebook, vai descobrir o que dá errado. Tá? E aí você vai se lembrar em relação à sua empresa. Por que eu montei essa empresa? Por que eu tive essa ideia? Lá atrás, porque às vezes, quando a gente montou a empresa, já tem 10 anos, 20 anos, e a gente montou, e as coisas foram acontecendo, e a gente esquece por que montou. Então, você vai anotar, por qual motivo eu montei a minha empresa? Como eu quero que essa empresa seja reconhecida ou lembrada? Como é que eu quero? Eu quero que as pessoas pensem assim: nossa, a cafeteria da Luciana, vamos colocar um nome bem horroroso, Luciana's Café, é o melhor café que eu já tomei na minha vida. E aí eu adoro esse café e, meu Deus, nunca tomei um café igual. Eu montei uma cafeteria, eu quero ser lembrada como o melhor café que essas pessoas já tomaram. Pode ser o meu desejo? Pode. Aí eu quero ser lembrado como a melhor comida para o público universitário, Lu. Eu estou com a minha lanchonete dentro de um centro acadêmico e eu tenho ali 100 mil alunos passeando todos os dias e a minha comida não pode ter um ticket médio alto por conta do meu público, mas eu quero que eles se lembrem dessa comida com saudade quando eles saírem da faculdade. E eu quero que seja considerado dentro do centro, né? Dentro dessa universidade, eu quero que meu estabelecimento seja considerado o melhor estabelecimento, a comida mais gostosa. Como é que você quer que o seu restaurante, que a sua empresa, a sua cafeteria, seu buffet sejam lembrados?
E uma coisa assim, você escreveu lá em cima por qual motivo você montou essa empresa. E aí você vai contar a história dessa empresa. Você vai dizer isso para o seu cliente. Não precisa ser um textão. Você pode ir dizendo isso um pedacinho a cada semana nas suas redes sociais, um pedacinho a cada semana no cardápio. Você coloca ali, né? Agora a gente está sem cardápio impresso, mas assim, quando voltar o cardápio impresso, você coloca um pedaço do cardápio que dê para mudar o papelzinho, você vai colocando ali sempre um pedacinho da história, tá? E aí você vai entender qual é o seu negócio. Nessa história de entender por que você montou, por que as pessoas vão no seu estabelecimento, você vai entender qual é o seu negócio. O que eu vendo para as pessoas? Eu vendo tempo, eu vendo qualidade de vida, eu vendo segurança. O que eu vendo? Eu vendo para as pessoas a certeza de que elas, por exemplo, vou dar esse exemplo que vai facilitar um pouco. Eu trabalho com mentoria empresarial. Quando os empresários me chamam para fazer mentoria, o que eles estão comprando? Eles estão comprando segurança, eles estão comprando um feedback profissional para que eles tenham menos possibilidades de falir no seu estabelecimento, eles estão comprando um olhar técnico. Então, eles não estão comprando mentoria, eles não estão comprando 2 horas do meu tempo, eles estão comprando outras coisas. Então, quando eu vou na sua cafeteria tomar um café, ou quando eu vou na sua padaria comprar um pão, o que eu estou comprando? O tempo, eu fui lá, comprei pão, comprei presunto, comprei queijo, comprei o tempo que eu vou ficar com a minha família e que eu não vou precisar fazer um pão para minha família se alimentar. Então, estou comprando praticidade, tempo para minha vida, tempo para minha família, um produto que é gostoso, que é saudável, ok? E aí a pergunta, né, de $1 milhão, isso está claro para os seus funcionários? E isso está claro para os seus clientes? Porque às vezes isso está claro na cabeça do empreendedor, mas não está claro nem para os funcionários e nem para os clientes. E aí o empreendedor morre com essa convicção dentro dele, mas é só ele. Não adianta nada estar claro só para mim, que sou a dona da empresa. Quais as vantagens de comprar comigo e qual é a história da minha empresa? Eu preciso dizer isso para o meu cliente se eu quiser um aumento de venda. Se você veio hoje pensando que a gente ia falar sobre planejamento estratégico e aumento de venda e eu ensinar técnicas de fazer promoção, não é aqui, porque o seu cliente não quer promoção. E a promoção ela pode levar a sua empresa à falência. O que vai fazer a sua empresa ter um planejamento estratégico legal e ter também, além do planejamento estratégico legal, ter um aumento de vendas é justamente a diferenciação que ela tem no mercado. Então, por qual motivo a minha empresa existe no mundo? Só existe uma empresa no mundo com um motivo de existência da sua. A sua. Cada empresa, quando ela é fundada, ela é uma personalidade jurídica e ela foi fundada por um motivo diferente do outro. Então, por qual motivo a sua empresa foi fundada? Quais são as características da personalidade dela? Por exemplo, você pode ter uma empresa com o foco em alimentação infantil, que também ajuda crianças em situação de vulnerabilidade social na sua cidade. Então, por exemplo, você pode estabelecer que você pode dizer isso só funciona se isso vier de dentro de você, tá? Primeiro, porque todas as pessoas sabem quando elas estão sendo enganadas. Segundo, que você não vai conseguir manter efetivamente uma coisa se ela não fizer sentido para você. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma empresa para alimentação infantil e que você deseja ajudar as outras crianças em situação de vulnerabilidade. E você estabelece que para cada R$ 100 comprados na empresa, R$ 5 são ser doados em produto para creches ou para instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade. Ok. Se você faz isso e isso faz sentido para você, conta para o seu cliente, porque você vai ficar espantada com a quantidade de pessoas que também se conectam com isso, que também acham isso importante, inclusive a quantidade de crianças que vão se sentir imensamente felizes por estarem comendo e ajudando uma outra criança que elas nem conhecem, tá?
Olha só, o que o seu negócio tem que o difere da concorrência e ainda gera um valor agregado para os clientes? O que o seu negócio tem que é diferente? Você fez lá atrás a lista do que todo mundo tem. E o que dá certo e o que dá errado nos concorrentes. Ok. O que o seu negócio tem que difere ele da concorrência? E gera um valor agregado. Valor agregado é algo que é intangível, que é algo que a pessoa entende como um cuidado, como um benefício que ela recebe. Você pode, por exemplo, vender pão francês. Pão francês é um produto completamente comum. E aí você pode colocar lá, por exemplo, na sua mídia social, no seu Instagram, pão francês, 99 centavos a unidade. Beleza, tá bom. Mas você também pode vender esse mesmo pão francês e contar a história das pessoas que fabricam esse pão, mostrando que existem pessoas por trás desse processo. Vai vender mais, Lu? Vai, porque pessoas se identificam com pessoas. Você pode também mostrar o que essa pessoa que está comprando esse pão pode fazer. Então, você pode publicar, você pode fazer a oferta desse pão para o seu consumidor, mostrando, na verdade, um produto que ele pode fazer com esse pão. Por exemplo, se eu vendo pão de forma, o que é melhor? Eu fazer a propaganda do meu pão de forma assim, seco. Eu tenho um mercadinho, um empório. Aí eu vendo pão de forma e alface. Eu vou fazer a propaganda do meu pão de forma. Toda terça-feira é promoção de pão. E aí eu vou fazer a propaganda dele nessa foto ou nessa foto aqui? Nessa que está o sanduíche montado. O que vai atrair mais o meu cliente? Né? Ó, pão de forma está aqui, alface está aqui embaixo. O que atrai mais o meu cliente? Eu posso contar a minha história, posso vender saúde, posso vender benefícios, inclusive em questão de tempo, qualidade de vida, bem-estar para esse meu cliente. E aí, gente, a gente vai fazer o ajuste fino. O que fica para trás disso, depois que você fez isso, eu considero sempre essa parte mais difícil. Depois que você fez esse primeiro dever de casa até aqui, você vai fazer o ajuste fino do seu estabelecimento. Entenda, não é menos importante. Eu acho mais simples. Mas tem gente que acha essa parte que vem agora mais complicada e o que a gente viu até agora mais simples. Isso é totalmente pessoal. Não dá para ficar sem as duas, tá? O que é o ajuste fino? O ajuste fino é o seguinte: você vai ter as contas ajustadas, você precisa ter o domínio de custos da empresa. Não adianta nada você ter uma empresa maravilhosa, que funcione lindamente no mundo de Alice, mas que na prática não pague as contas. Então, a proposta de valor está muito bem definida, eu sei porque o cliente comeria na minha empresa, não na do concorrente, eu sei os erros do concorrente, mas eu não pago conta. Resolveu nada? Toda empresa ela é criada para ela gerar lucro, né? E aí eu preciso ter um realinhamento constante de público. Isso significa que você vai sempre fazer uma coisa que a gente chama de sentir o pulso. Sentir o pulso do mercado. Como é que eu sinto o pulso do mercado de cafeteria? Se eu sou dona de cafeteria, como é que eu sinto o pulso do mercado de cafeteria? Frequentando outras cafeterias e conversando com pessoas que consomem. Se eu tenho um restaurante de hambúrguer, como é que eu sinto o pulso do mercado de hambúrguer? Da mesma forma, conhecendo outras empresas e conversando com outras pessoas. Erro super comum de empreendedor de gastronomia. Restaurantes, empreendimento de gastronomia, dá tanto trabalho que o cara não sai de lá de dentro para mais nada. Quando ele sai de lá, ele quer ir para casa, deitar, dormir e volta para o estabelecimento no outro dia. E aí a gente vai deixando de sentir o pulso do mercado. Daqui a pouco você está fazendo uma coisa que não agrada mais ninguém, tá? As fichas técnicas, elas são super importantes. O sistema também é muito importante, ter as rotinas estabelecidas, tudo que acontece na sua empresa. Do momento que o primeiro funcionário abre a porta, até o momento do fechamento da empresa para o último funcionário ir embora. Todos os passos da rotina de toda a sua equipe tem que estar previsto e revisado por você, que é empreendedor. Tem que estar de acordo com aquilo que você acha que é correto. Você precisa conhecer a rotina. Ou seja, precisa ter o cartão de tarefas desses meninos. O que cada um faz a cada momento. Você tem que ter ferramentas de gestão. Então, eu vou enviar para vocês uma ferramenta de gestão muito legal, muito interessante, que se chama Gucci,
que a gente vai ver sobre gravidade, urgência e tendência. E aí você vai vendo como é que você vai dar pontos para cada coisa. Uma ferramenta muito interessante também para o empreendedor, que eu acho muito legal, é o Kanban, né? Que é assim, a gente basicamente, de uma forma extremamente simplificada, você vai fazer a utilização de post-its para colocar o que está feito, o que você tem a fazer, o que você está fazendo e o que está feito. Claro que não é tão simples assim, que eu estou explicando isso em 1 minuto. Mas, assim, estude sobre e coloque sempre, independente da utilização do Kanban ou da utilização da ferramenta Gucci ou não, faça, por exemplo, a utilização dos post-its. Coloque ali do seu lado, né? O que é importante para você? Tudo isso que a gente falou, quais são as palavras-chave que sempre vão te lembrar disso, tá bom? E quais são as tarefas que eu tenho para fazer? E você pode fazer isso, inclusive, por cores nos post-its, por exemplo, tá? E marketing, sempre entender que a gente precisa chegar no cliente. O panfleto ainda funciona, a melhor propaganda sempre vai ser o boca a boca, mas as pessoas precisam entender o seu aumento de venda e o seu planejamento estratégico, ele vai estar de acordo com aquilo que as pessoas vão entender como o porvir. Tá ok? Significa o quê? Que eu tenho que perceber que essa empresa, ela não está passando no mercado, ela existe no mercado e vai continuar, que o produto dela é feito com excelência porque eles sabem o que eles fazem. E aí o aumento de venda é consequência. Quando você for falar de marketing, a gente vai fazer um encontro aqui sobre marketing para estabelecimentos de restaurante, de gastronomia. Quando a gente for falar disso, você vai perceber que é muito importante que tudo isso da primeira parte tenha sido feito de forma clara, porque senão você vai colocar lá no seu marketing: pizza, terça-feira, R$ 35,90. Quarta-feira, promoção de lasanha. Peço uma lasanha, ganho um refrigerante de 2 litros. Eu vou procurar no aplicativo todo mundo que está vendendo uma lasanha ou algo parecido, que eu ganho um aplicativo. Você está vendendo por preço, você já está me dizendo. Então, o aumento da venda ele vai acontecer em consequência de uma clareza de processos, em consequência de uma clareza de organização dentro da empresa, que o cliente vai perceber isso, e uma clareza de propósito. O que eu estou comprando com essa empresa? Fortifique-se no que você é bom. Por exemplo, aqui em Brasília, depois vocês me mandem no chat aí, por favor, de qual cidade vocês estão falando. Aqui em Brasília, a gente tem uma cafeteria que ela é especialista em comida de vó, comida caseira. E aí, o que mostra muito é a pessoa que faz isso, que é uma senhora, fazendo as receitas. E assim, não é meu cliente nem nada, mas assim, eu não gosto de bolo de mandioca, mas é um bolo de mandioca delicioso, lá eu como. Eu não gosto de... Por exemplo, eles fazem um sanduíche lá que eu super recomendo para todo mundo no mundo, que é um pão francês. Dentro do pão francês tem carne de panela desfiada. Sabe? Tipo comida de casa. Então, é isso que eles fazem. E aí, o que quando ele foi montar, o que ele pensou? Tá, o que eu tenho na minha mão? Eu tenho a minha mãe, que é uma joia, que cozinha super bem e que pode fazer as comidas para a nossa loja. Então, eu vou pegar minha mãe, ela vai treinar toda a equipe e ela vai fazer aquelas comidas que eram um sucesso em casa, lá na loja. E aí, junto disso, obviamente, eu vou comprar o melhor leite condensado, vou comprar um pão francês que seja bom para o sanduíche, eu vou comprar um café para servir para o cliente que tenha qualidade. Mas o que eu tenho de bom, o que eu já tenho de bom na minha vida, é a comida caseira. Então, eu vou me fortificar no que eu sou bom. Vai buscar sempre pessoas melhores do que você. Significa o quê? Significa que você vai ter pulso para entender que o seu gerente tem que entender bastante de gerenciamento, que a sua equipe de supervisão tem que entender bastante, que você vai estar pronto para buscar pessoas melhores do que você e que isso não vai te gerar insegurança, ok? E entender que essas pessoas vão embora.
Ok, tudo bem. A pessoa não precisa se aposentar com você, ela precisa contribuir com você e você contribuir com ela durante o tempo que ela estiver com você. Manter-se conectado com o mercado, não apenas com o setor. E assim, se manter conectado com empreendedores de verdade, não com empreendedores de palco. O que é um empreendedor de verdade? Aquele cara que você percebe que quando está tudo bem, ele fala que está tudo bem, o que deu certo, o que não deu certo, né, no marketing ou no produto, e às vezes o cara é de material de construção, não tem nada a ver com o seu segmento. E também o cara que fala quando deu errado. Porque a jornada empreendedora, ela não é uma jornada só de acertos, pelo contrário, ela é uma jornada cheia de erros. Então, o empreendedor de palco é aquele cara que só fala o que o outro errou, ele nunca errou. É o cara que só fala o que está errado na empresa do outro, na empresa dele está tudo certo. E às vezes ele está te mostrando como é que faz com uma empresa, mas ele nunca teve uma. Entendeu? Então, esse é o grande perigo. Então, cerque-se de empreendedores de verdade. Tá bom? Tenha foco, defina. Usa o post-it para isso, usa as ferramentas de gestão para isso, vai te ajudar, tá bom? Tenha foco. Eu decidi que eu quero esse mês 3 clientes, 30, 300 clientes a mais na loja. Quais são as estratégias que eu vou fazer para isso acontecer? Porque quando você decidir que você vai querer 30 clientes a mais, eles não vão cair do céu assim. Essas coisas demandam tempo. E aí a gente vai fazendo isso, ok? E aí utiliza a ferramenta Gucci. Bom, eu quero convidar vocês a conhecerem o nosso site que a gente está desenvolvendo. O site está sempre em desenvolvimento, a gente está sempre colocando coisa nova lá, que é o casarrara.net.br. E a gente oferece cursos, mentorias e toda vez também tem novidade, não só no site, mas também no nosso Insta. No Insta a gente coloca às vezes mais novidade, assim, coisas mais que acabaram de acontecer agora, a gente posta mais às vezes no Insta do que no site. No site a gente coloca muito o que a gente está fazendo de curso, de oficina, tá? E esse é meu contato. O que eu quero que vocês façam? Me mandem um WhatsApp. E aí eu vou mandar esse material que a gente acabou de estudar agora para vocês pelo WhatsApp, tá bom? E aí eu vou parar de gravar a aula agora e vou disponibilizar para vocês o espaço se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem abrir o microfone ou escrever no chat, fiquem à vontade. O que eu falei, eu gostaria de saber se fez sentido para vocês. Gostaria de saber se vocês, o que vocês acharam, se isso tem sentido, se isso não tem sentido. Eu queria as observações de vocês a respeito dos apontamentos.